Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Hoje, um dia muito especial. Nós temos uma grande celebridade que vai compartilhar conosco inspirações e grandes aprendizados. Quero compartilhar com vocês que esse é um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe, que tem o grande objetivo de trocar experiências, trazer grandes profissionais de facilities e aprender muito nesse mundo que tem ganhado um protagonismo cada vez mais e mais e mais. Essa é uma área que eu tenho um carinho muito especial e tenho me apaixonado muito mais por ela. E hoje conversaremos com Douglas Pacífico, que há mais de 25 anos atua na multinacional Bosch. Atualmente é diretor de Facilities Management e Real Estate da América Latina. Ele acredita que a digitalização é uma tendência promissora para a área e vai compartilhar conosco alguns dos seus insights. Seja muito bem-vindo ao Fala FM, Douglas. É um grande prazer, uma grande honra ter a sua participação no dia de hoje. Obrigado, Diego. Eu que agradeço a oportunidade, ao seu convite também, a NetGlobe aqui por poder estar participando com vocês desse podcast. Imagina, Douglas, para nós é um grande prazer, e ainda mais que a área de Facilities é uma área que tem ganhado um protagonismo tão grande e queremos conhecer histórias inspiradoras de grandes profissionais, né, que tiveram uma jornada desafiadora ao longo desses anos até chegar à posição de Facilities. Facilities é uma área nova, né, Douglas? Sim, com certeza. Eu sou muito honesto em dizer isso, né? Há mais de 20 anos na Bosch e por muitos desses anos eu mesmo não conhecia nem o termo e nem a área de Facility Management até chegar até ela, né? Então, realmente é uma área que está em grande transformação, evolução e ganhando, como você disse, um protagonismo diferenciado na maioria das corporações. Fantástico, Douglas. Douglas, mas queremos conhecer um pouquinho mais da sua carreira, da sua jornada, onde você nasceu, um pouco da sua história de vida, né, até a gente chegar no dia de hoje. Perfeito, vamos lá. Bom, eu sou paulistano, né? Eu nasci em São Paulo, na verdade, a minha família toda é paulistana de origem. Eu tenho um pai, mãe e uma irmã, então o meu pai ele é engenheiro também de formação assim como eu, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Minha mãe é biomédica, mas ela dedicou uma parte da vida dela aí realmente à família, né? E minha irmã é química, né? Então é uma família relativamente pequena. A gente nasceu, toda a família, e cresceu em São Paulo, mas quando eu era jovem a gente mudou aqui para Campinas, onde fica a sede da Bosch, justamente por conta da Bosch. O meu pai, ele começou a trabalhar na Bosch, lá pelos seus 40 anos de idade, numa unidade que a Bosch tinha em São Paulo, que não existe mais, é no escritório de vendas, e num dado momento convidaram ele a vir morar e trabalhar em Campinas. Então, justamente por conta da Bosch, onde eu trabalho hoje, que a gente já mudou de cidade, né, onde eu vivo até hoje. Eu fiz colégio técnico aqui em Campinas e foi aí que começou essa minha jornada de aprendizado e de trabalho, porque quando eu tive que fazer um estágio do colégio técnico, né, de informática no caso, na época um dos grandes empregadores, inclusive de estagiários técnicos de informática, era a própria Bosch, e eu acabei passando numa oportunidade por lá. E assim, como estagiário de informática até onde eu estou hoje, que começou essa minha jornada na empresa, né, bem jovem aí, já começando na organização, e em paralelo eu fui estudando, né? Então eu trabalhava já na empresa durante o dia e fazia faculdade à noite aqui na região também, então fui estudando engenharia mecatrônica no período noturno, enquanto eu trabalhava na área de informática da Bosch por vários anos, né? E assim foi se desenvolvendo esse começo da minha carreira na empresa. Então, como eu falei, eu sou formado em engenharia, mas tenho essa formação técnica de informática, e com base nisso que eu fui passando por diferentes áreas e oportunidades dentro da empresa. Acho que o bacana é também que grandes corporações como a Bosch, né, dentro dela, elas te oferecem oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado e de trabalho muito diferenciadas, né? São carreiras dentro de carreiras, eu brinco, né? Então, os primeiros 5 anos eu trabalhei na área de informática, e aí próximo da minha formação de engenharia, eu estava buscando um desafio um pouco diferente, né? Falei, bom, estudei engenharia, o que vem agora? O legal é que, estando numa grande corporação, eu pude ver essas diferentes áreas e escolher, né? E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de qualidade. Qualidade de peças automotivas, né? Que é um dos grandes negócios da Bosch, né? Eu gosto de carro, falei, legal, engenharia, vamos para lá, né? E aí eu mudei de área. Então eu saí da área de informática depois de 5 anos e fui trabalhar nessa área de engenharia de qualidade. E eu fiquei nessa área por 8 anos, né? Eu trabalhei como engenheiro de qualidade de diferentes produtos. E também começou um outro capítulo importante da minha carreira, que é essa questão de gestão. Então eu também tive a oportunidade aí do meu primeiro papel de gestão como chefe dessa área de qualidade. Foi meu primeiro desafio na área como gestão. Então, alguns anos como engenheiro e depois como gestor dessa área, né? Já foi um desafio bem diferenciado. Com certeza, principalmente quando você muda de área.
porque você tem que sair da sua zona de conforto muitas vezes, né, Douglas? E ali você fala assim, você tem que estar aberto a novos conhecimentos, a novas características, a novos comportamentos principalmente, né? Sim, são dinâmicas de trabalho totalmente diferentes, equipes diferentes, com expectativas e bastidores, né, de vida, de formação muito diferentes, né? Então, eu acho que isso que é bacana também, é um novo aprendizado e um novo desafio. Você aprende, é desafiado, né? Isso é motivador, recompensador, e ter a oportunidade de fazer algo diferente pela empresa na qual você trabalha, né? Então, realmente foi um desafio bastante grande, principalmente esse primeiro passo de gestão, bastante novo ainda. Eu tive essa oportunidade, é um grande desafio, né? Você gerenciar, liderar com pessoas. É um desafio muito diferente do que cuidar de temas técnicos, né? Mas é uma coisa que eu gosto e desde então, desde que eu comecei nesse processo, nesse caminho de gestão, é o que eu venho fazendo na empresa em diferentes áreas, né? Eu segui mudando de área, mas ainda com esse foco na gestão. Fantástico. E depois da área de qualidade? Então, nessa época, né, nesse ínterim aí eu casei, né, eu tenho uma esposa, Daniela, ela é dentista, ela veio de São Paulo também, a coincidência de família, né, nasceram meus filhos também num curto espaço de tempo, né, casamento, o meu primeiro filho, o Matheus, que agora está com 14 anos, a Mariana, que tem 12, então eu tive os 2 filhos e um sonho que eu sempre tive foi morar fora do país, né? Isso desde mais novo. Eu falei, puxa, eu queria num determinado momento da minha vida ter esse tipo de experiência. A minha esposa topou, as crianças eram super pequenas. Então eu comecei a buscar esse tipo de oportunidade que, de novo, uma multinacional como a Bosch te propicia, né? E aí eu tive a grata oportunidade de receber um convite para trabalhar por 1 ano na Bosch da Alemanha, numa unidade que fica bem no sul da Alemanha, não é nem perto da matriz, mas fica no pé dos Alpes, um lugar lindo. E a ideia era eu ficar 1 ano lá para aprender sobre um determinado produto na área de manufatura, então já uma nova mudança de carreira. Uau. E depois voltar para trabalhar nessa área aqui no Brasil. E eu fui para ficar 1 ano, eu acabei ficando 4 anos, né? Então, quando eu estava lá, eu me desenvolvi bem, fiz um trabalho que o pessoal de lá gostou, eles me convidaram para ficar por mais tempo e fazer um outro trabalho continuando nessa área de manufatura. Então, o que era para ser 1 ano de estadia no exterior acabou se tornando um período aí total de 4 anos, né? Na mesma localidade, na mesma área, né, de manufatura. Foi um período muito rico, naturalmente, né? Morar fora traz uma série de desafios, mas também de oportunidades recompensadoras. Então, tanto na perspectiva de trabalho, mas também na pessoal, né? Poder morar num outro continente, num outro país, com uma outra cultura. E a família também teve essa oportunidade. Os meus filhos eram muito pequenos, mas assim que eles tiveram a oportunidade, foram para o Jardim da Infância, lá na Alemanha mesmo. E é interessante ver, né, como criança se adapta rapidamente, minha esposa também se adaptou bem, então foi um outro período, um outro capítulo da minha experiência, né, tanto o local, né, morar fora do Brasil, outra área funcional, e também lidar com um contexto cultural de trabalho, né, nesse sentido bastante diferente, né. E Douglas, me fala uma coisa, acho que isso é uma característica importante. Você que procurou essas oportunidades ou elas chegaram a você? Olha, eu acho que é sempre um misto das duas coisas, né? Eu brinco com o meu pessoal que eu falo que para mim sorte é a mistura de preparação com oportunidade. Então, do meu ponto de vista, eu dei sorte, por quê? Porque eu me preparei para isso de alguma maneira. Então, no sentido que você perguntou de buscar, né? O que eu fiz? Eu busquei me desenvolver naquilo que favoreceria esse tipo de oportunidade. Então, idiomas, contatos com pessoas de outras localidades, né? Fazer um bom trabalho, que é uma premissa básica. E, lógico, deixar claro esse meu interesse, né? De procurar algo diferente. E aí surgiu uma oportunidade, as pessoas conheciam o meu trabalho, conheciam o meu interesse, a minha capacidade, e as coisas se cruzaram e se conectaram. Então eu digo que é sempre uma mistura das duas coisas, né? Você precisa se preparar, estar predisposto e tornar isso público, essa foi a minha parte, mas tem toda uma outra parte da sorte que eu brinco, que é a oportunidade, né? A oportunidade você não pode criar. A oportunidade ela aparece, você tem que estar preparado e ser o melhor preparado para ela. E esse casamento que aconteceu, não só nessa situação, mas em outras situações de carreira minha ao longo dos anos. Fantástico. E Facilities ainda não chegou, hein? Você viu que não chegou ainda, né? Eu tô entendendo que você está numa formação e conhecendo o business da Bosch como um todo, que essa é uma das características quando a gente fala de um profissional de Facilities, muito precisa conhecer o business, precisa conhecer a essência, o DNA, e eu vejo ainda que você está ampliando ainda mais o olhar estratégico sobre a companhia. Uhum. E você vê, nesse momento eu não só não trabalhava, como nem tinha tanta perspectiva de trabalhar na área de Facilities, né? Eu estava nesse momento de expatriação, mas foi aí que começou a jornada, né? Então eu estava nesse momento, né? 1 ano viraram 4 anos, né, de experiência, mas chegou num determinado momento, próximo do final desses 4 anos, né, que eu tive ali uma decisão para ser tomada. Depois de 4 anos, ou você fica, vamos dizer, para valer, né, realmente você naturaliza e fica no país, é uma possibilidade, eu tive essa oportunidade, ou você retorna, né, depois de 4 anos já não é mais uma experiência internacional, é uma mudança definitiva.
E naquele momento, por questões particulares, eu, minha esposa, a família, a gente decidiu voltar ao Brasil, né? Em decidindo voltar ao Brasil, mesma coisa, né? Compartilha isso com a organização, fala, olha, eu tenho interesse em voltar ao Brasil. Lógico, depois de 4 anos muita coisa mudou aqui, eu me desenvolvi em outras áreas, o que tem de oportunidade para o meu retorno, né? E aí começa esse tipo de diálogo de novo, né? O que você tem interesse em fazer, o que tem de oportunidade ao retornar. E sendo bem transparente, quando eu tive esses diálogos, né, com os gestores, com a área de recursos humanos, eu em momento algum eu escrevi lá Facilities ou Facility Management, né? Eu falei, eu gosto de fazer áreas técnicas, eu gosto de ser desafiado, coisas que não tem uma rotina no dia a dia, que tem uma proximidade com a minha formação e experiência técnica, onde eu possa aplicar isso no dia a dia, né? E foi essa a minha mensagem, né? E aí aquilo que eu falei, da oportunidade, né? Num dado momento eu recebi uma ligação lá na Alemanha do responsável pela unidade da Bosch de Campinas, ele me ligou e falou, olha, surgiu uma oportunidade. Eu falei, o que é? O gestor, né, o gerente da área de Facility Management daqui da unidade, ele saiu da empresa por razões próprias e se você tiver interesse, essa oportunidade poderia ser oferecida para você, né? Eu falei, legal, Facility Management, né? Quem que era a pessoa? Eu nem conhecia a pessoa pessoalmente, né? Ele saiu da empresa, eu estava na Alemanha. Aí ele me explicou, tá? Eu falei, legal, isso era uma sexta-feira, né? Eu falei, bom, tudo bem, posso pensar um pouco? Pode, claro. Eu falei, até quando eu posso pensar? Até segunda-feira, né? Eu falei, que ótimo, né? Imagina, uma sexta-feira eu tinha que dar a resposta na segunda. Aí, o que a gente faz? Pega o computador, não é Google, né? Dentro da empresa, vai lá, busca, pesquisa, fala com um, fala com o outro, liga para conhecidos, né? Para quê? Para conhecer um pouco mais do que estava sendo proposto, né? E eu gostei bastante da proposta, eu achei ela bem desafiadora, topei. E aí eu tive uma oportunidade que eu acho que foi muito grata, assim, que eu estava na Alemanha morando e eu voltaria depois de alguns meses somente. E eu nunca tinha trabalhado na área de Facility Management e nem conhecia a área de Facility Management da Bosch, nem lá nem no Brasil. Que ano a gente está falando isso? Isso foi em 2014. 2014. Isso. E aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento e desenvolvimento na área, na Alemanha, na matriz da Bosch. Então, como eu ia voltar para essa área, eu comecei a fazer contatos na área. Eu conheci a área central de Real Estate Facility Management da Bosch, que fica lá na matriz em Stuttgart. Fiz alguns treinamentos, participei de alguns encontros que eles faziam lá na Alemanha e comecei a interagir remotamente com o time daqui. Então, assim, comecei essa minha preparação de um modo muito diferente. Eu tinha zero informação, zero experiência na área e zero conhecimento da dinâmica aqui no país. E aí eu comecei a aprender numa realidade que é diferente da nossa, mas foi a minha primeira escola no tema. E um dia eu peguei o avião, voltei, me instalei de volta no país com a família e comecei a trabalhar na área de Facility Management, então, aí no final de 2014. Fantástico, fantástico. E como que foram os primeiros passos em Facilities, né? Essa era uma área que estava em transformação, né? E até pegando um pouco desse gancho, a gente já entrevistou alguns profissionais aqui que a área de Facilities, ela passou por um processo, serviços gerais, né, manutenção. E naturalmente a área de Facilities ela ganhou um protagonismo muito grande até se consolidar a área de Facilities dentro da companhia, né, como um todo. Como que foram talvez ali os primeiros dias, os primeiros passos, o primeiro contato com a área de Facilities? Bom, o primeiro passo, e foi o que eu mais dediquei tempo nesses primeiros momentos, foi em conhecer as pessoas que trabalhavam na área e o que elas faziam, qual era o trabalho e as percepções dos stakeholders, né, das partes interessadas, dos clientes internos, por assim dizer, sobre aquela área, né? Então, assim, eu fui entender o que ela fazia, fui entender o que as pessoas faziam, as opiniões a respeito de si mesmas como área ou das externas, para formar uma primeira imagem antes de fazer qualquer coisa ou começar a trabalhar de maneira ativa, de qualquer maneira. Pessoas extremamente experientes, extremamente competentes no que faziam, tecnicamente falando. Até hoje, dentro da Bosch, é uma área extremamente reconhecida por isso, então pessoas ali com um amplo perfil de experiência na área, nas suas diferentes especialidades, mas como você falou, ela vinha num processo de transformação. Inclusive, alguns anos antes de eu assumir a área, ela era parte de uma outra área de manutenção, muito mais ligada à manutenção fabril, né, que é o forte da unidade, do que uma área de Facility Management independente. Ela tinha assumido essa característica fazia poucos anos, quando eu assumi a área. E ela estava se consolidando nesse perfil de um agregador de serviços gerais e de manutenção predial, por uma área muito mais tática e estratégica de produtos e serviços de infraestrutura e para o ambiente de trabalho de maneira mais geral. Então, o ambiente de trabalho estava passando por uma transformação que também demandava uma transformação da área e do perfil dela, de uma área que só atende demandas, só é demandada e reage, uma área mais reativa,
para uma área mais proativa e mais consultiva, ou seja, realmente de estar mais próxima do negócio, antenada nas tendências de mercado e do que a empresa necessita e propor produtos e serviços mais adequados para o momento. Então, realmente, eu peguei justamente quando esse cenário estava mudando, se transformando e dei continuidade nesse processo como gestor da área. Fantástico. E acho que a experiência que você teve de fazer o benchmark na Alemanha foi muito agregadora para você trazer talvez um pouco desse conhecimento, desse olhar, dessa maturidade, de transformar tudo isso e dar sequência nessa jornada. Certamente. O nível de maturidade da área de Facility Management da Alemanha, que eu tive a experiência de conhecer, é muito diferente da que a gente tinha no Brasil e em outras regiões da Bosch no mundo todo, tá? Não é demérito do Brasil. Realmente, na Alemanha, eles tinham muito consolidado o que é a área de Facility Management, qual é o papel dela, essa proximidade com o negócio, essa expertise dela em todas as diferentes áreas, inclusive no hall de serviços, né? Quando eu assumi a área de Facility Management, muitas coisas que se entende no mercado por padrão como parte do Facility Management não estavam debaixo da responsabilidade da área. E ao longo dos anos nós fomos agregando isso dentro da nossa responsabilidade num alinhamento global, né, com a Alemanha, por exemplo, matriz, mas também com o que é a realidade que o mercado entende. Não adianta você estar fora de sintonia com o que o mercado está praticando, né? Se existe uma lógica, você tem que abraçá-la e agregá-la dentro da empresa. Fantástico. Você sabe que nós participamos no último congresso da Abrafac, que teve um debate FM global, trazendo um pouco de experiências e vivência, né? E falou muito da alinhada cultura, né? Por mais que eu tenha um grau de maturidade das companhias, de outros países, de outras regiões, mas a cultura ela é importante. A cultura do país, a cultura da região que eu estou inserido, isso tem um impacto importante nessa visão também. Né? No seu olhar também isso é importante? Certamente. Eu vou pegar um exemplo clássico para mim quando eu comparo as áreas de Facility Management daqui da nossa região e de outras regiões com a da Alemanha. Né? Na Alemanha existe uma cultura de alto grau de especialização. Então, o que isso quer dizer? Eu tive até uma experiência pessoal que eu vou contar que tem uma relação próxima com Facility Management. Né? A casa que eu morava ela tinha uma janela elétrica, sabe aquelas janelas com persianas elétricas, né? Que você acionava. A janela parou de funcionar, era uma casa alugada. Eu entrei em contato com o dono e falei, precisa resolver. Ele falou, vou mandar alguém para resolver. Cheguei no final do dia, minha esposa que tinha ficado em casa me contando a história. Pela manhã veio um cara da área elétrica, de cortinas, elétrica de persianas. Ele foi lá, testou, mexeu, viu o disjuntor, não estava funcionando e falou, o problema não é elétrico, é mecânico. E virou as costas e foi embora. E aí, 2 horas depois, veio o cara da parte mecânica. E ele mexeu e falou, não, o problema é elétrico. E virou as costas e foi embora. E eu falei, não é possível isso. Aí eu liguei pro dono e falei, dá pra mandar os dois aqui? Vieram os dois e falei, gente, é uma persiana, vocês dois. Se é o da elétrica, se é o da mecânica. Dá pra vocês resolverem o problema de uma vez? Isso é um exemplo, é uma anedota quase, né? Mas Sim. É real, de como é o nível de especialização. E na área de Facility Management, no exterior também é assim. E o Brasil, a nossa cultura ela é muito mais flexível, muito mais versátil, né? A gente brinca, né? O famoso faz tudo, né? Tem vantagens e desvantagens, mas dentro de uma área complexa e diversa como Facility Management, a diversidade, a flexibilidade, na minha opinião, fazem diferença. Então, eu vejo que essa nossa cultura aqui da nossa região, do brasileiro, do latino-americano, de flexibilidade, de abertura ao novo, de avançar além do que seriam limites, talvez preto-branco, né? Ali de responsabilidade ou até mesmo de conhecimento técnico, uma determinada situação, fazem muita diferença. Fantástico, Douglas. Douglas, acho que esses pontos que você trouxe, inclusive esse exemplo, é muito bacana, porque eu acho que traz uma visão de comportamento do latino, um pouco do comportamento de quem nós somos como origem, né? E o que eu percebo é que cada vez mais brasileiros, principalmente, têm ocupado posições, seja no mundo afora, né? Porque tem essa característica, essa capacidade de fazer acontecer, né? Você também enxerga nesse olhar, e aí eu queria trazer um pouco dessa sua visão. Você falou de autoespecialização, né? Hoje o profissional de facilities, ele é um generalista especialista ou ele é um especialista generalista? O que é um pouco o seu olhar nessa... Eu diria que é uma mistura dos dois. Não estou querendo fugir da pergunta, mas eu realmente vejo a necessidade de você ter os dois perfis dentro de um grupo. Eu falo pela minha própria equipe, né? Hoje na América Latina, a minha equipe toda, aí, a gente cuida aí de 10 países, 35 localidades, são 140 e poucas pessoas, né? Eu tenho pessoas altamente especializadas e nós precisamos delas. Então, por exemplo, engenheiros civis, engenheiros eletricistas especializados em baixa potência, alta potência, engenheiros e técnicos especializados em automação predial e assim por diante, arquitetos, enfim. Nós precisamos de profissionais altamente especializados para conduzir uma determinada atividade numa empresa que tem um porte como a Bosch, numa área de Facility Management que cuida de tantos
tantos negócios e tantas unidades. Porém, nós também temos uma outra porção bastante representativa do nosso time de generalistas e especialistas, como você falou, ou seja, as pessoas têm uma determinada formação, uma expertise, às vezes por questões históricas ou de aprendizado ao longo da carreira, mas que elas trabalham num contexto muito mais amplo de generalista, no sentido de oferecer as soluções, um portfólio de soluções mais diverso para o cliente, fazer muito mais a questão da gestão de projetos e gestão de serviços para os usuários, de um nível muito mais focado na perspectiva de quem demanda do que naquele de que oferece. Então, o grupo hoje eu vejo esse mix. Mas isso eu sei que varia muito de empresa para empresa e de localidade para localidade. Quando eu tenho localidades menores, eu tenho basicamente 1, 2 pessoas cuidando do que se entende por Facility Management, naturalmente, generalista. Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho um time de especialista, que na hora que precisa, eles atuam nessas localidades também para dar o apoio necessário quando você tem um tema técnico mais complexo. Então acho que é um mix das duas, tá? Eu vejo necessidade para os dois dentro de um contexto mais amplo de mercado ou de grandes organizações como a Bosch. Fantástico, fantástico. Douglas, de 14 a 23 eu tenho certeza absoluta que foi uma grande transformação, um crescimento e um protagonismo muito grande da área de Facilities, né? Mas eu queria que você compartilhasse um pouco do dia a dia. Como que é o dia a dia de Facilities? Bom, não tem um dia igual ao outro. E essa é uma das coisas que eu aprecio e que me encanta dentro da área, né? Você nunca, literalmente, não tem um dia igual ao outro, uma semana igual a outra. A diversidade de temas é muito grande, né? Eu acho que o grande fio condutor é a gente tem que estar com o dedo no pulso do negócio e estar respondendo nessa mesma velocidade, né? E essa dinâmica é muito diferenciada. Então, é lógico, faz parte do dia a dia de um gestor de facilities ou de um profissional de facilities lidar com problemas. Pode ser desde um problema de limpeza ou de entupimento de um vaso sanitário num banheiro, faz parte da nossa realidade, até problemas mais complexos, né? Você tem algum problema aí um pouco mais complexo de infraestrutura. Isso faz parte do dia a dia. Então, saber resolver problemas rápido, de maneira efetiva e prevenir que eles aconteçam de novo, para mim é uma competência básica e faz parte do dia a dia de qualquer profissional de facility, em qualquer organização. Porém, também faz parte desse dia a dia questões mais estratégicas, né? Então, você participar de discussões de projetos, de desenvolvimento da organização, entender o que é que a organização precisa num dado momento, para que lado que ela está caminhando, o que está acontecendo no mercado e está trazendo de maneira proativa soluções, produtos e serviços para essa organização. Então, é um mix bastante diverso e isso muda no dia a dia e na semana para semana, com questões mais operacionais e questões mais táticas e estratégicas. Eu acho que essa diversidade e essa mistura são muito características da área de um profissional de Facility Management. Saber lidar com essa diversidade do urgente, do importante, do curto prazo com o longo prazo. Douglas, incrível, incrível. Isso é Fala FM. Olha os aprendizados que o Douglas está compartilhando conosco aqui. Aprendizados riquíssimos, dicas, orientações, uma visão. E eu acho que, Douglas, você é um apaixonado pelo que você faz. Acho que na sua fala, no seu olhar, na sua expressão, na sua atitude, está mais que claro, né? E essa paixão, com certeza, te trouxe até aqui, te habilitando e te trazendo experiências e te trazendo oportunidades que se conectem e que vão além. E eu tenho certeza absoluta que muitos projetos foram executados ao longo dessa jornada, né? Queria aqui que você compartilhasse conosco projetos que foram importantes na sua carreira, projetos que tiveram ali um desafio, tiraram da zona de conforto, dúvidas. Compartilhar conosco um pouquinho mais tudo isso. Perfeito. Bom, ao longo desses anos, de fato, eu e minha equipe, né, a gente desenvolveu uma série de projetos que transformaram os ambientes de trabalho e os processos da organização, né? A gente passou por um período de intensa transformação da dinâmica de trabalho, obviamente intensificado pela pandemia, como todos sabem, e isso demandou muito do profissional de Facility Management. Então, dentro da nossa organização, principalmente na nossa matriz, que tem uma característica bastante de um público administrativo, técnico especializado muito grande, a gente tem mais de 2.500 profissionais que trabalham nessas áreas administrativas, a transformação dos ambientes de trabalho para esse público foi fundamental e foi uma constante ao longo desses anos, intensificada no período de pandemia. E a gente fez vários projetos que eu me orgulho bastante aí com a equipe, né, de criar ambientes de trabalho diferenciados, por exemplo, para essa tendência de negócios de digitalização, onde a Bosch tem focado, de retrofit e restauração de prédios, né? A unidade de Campinas tem mais de 65 anos, então o ciclo de vida dos edifícios também necessitava um remodelamento, revitalizações, então eu tenho um grande orgulho de todos eles, né? Mas um que realmente ao longo desses últimos anos aí me mobilizou muito e que eu acho que do ponto de vista mais de liderança, né, onde eu trabalho, para mim foi muito importante, foi a transformação da própria área de Facility Management. E foi um projeto isso, né?
e global. O grupo Bosch globalmente olhou para as áreas de Facility Management e Real Estate e falou, nós podemos e devemos trabalhar diferente. Por quê? Até então, eu contei um pouco da minha trajetória, né? Quando eu recebi o convite, eu assumi a responsabilidade pela área de Facility Management da Bosch em Campinas, da unidade de Campinas. É a matriz, é a maior na região, mas é uma unidade. E nós temos 34 unidades na região. E globalmente a Bosch tem mais de 400 localidades, né? E aí o grupo Bosch olhou e falou, poxa, a gente poderia e deveria trabalhar como uma organização mais integrada. Não que a gente não trocasse experiências ou tivesse padrões comuns, mas era uma coisa mais informal, né? E aí há cerca de 3, 4 anos atrás começou-se um projeto global de reestruturação da área de Facility Management, de integração numa organização única e de rede distribuída, porque Facility Management tem que estar na ponta, né, no local, você nunca vai centralizar o Facility Management, mas de integrar esses times e essas pessoas. E eu tive a grata oportunidade de ser o responsável por conduzir esse processo de integração na América Latina e desde o começo do ano passado eu sou responsável por essa organização, né? Então eu passei, né, de uma responsabilidade de uma localidade, de um time ali de cerca de 50 pessoas, para a responsabilidade regional, América Latina, 140 pessoas, 34 unidades em 10 países, né? Uau. E esse projeto de transformação, para mim, realmente foi um processo de muito aprendizado, de muito orgulho, assim, de poder conduzir esse processo. E hoje eu estou numa posição que, realmente, como você falou, brilha meus olhos, né? Eu gosto muito do que eu faço e poder contribuir para a empresa nessa jornada de integração de uma nova organização de Facility Management, que eu acho que esse é o próximo salto de qualquer organização de Facility Management global, sabe? Ou seja, você ter essa integração, essa proximidade e trabalhar mais em sinergias e projetos integrados e não cada unidade por si só. Esse foi o grande projeto aí dos últimos anos que realmente eu tenho um grande orgulho de poder ter conduzido e participado dele aqui na nossa região, na América Latina. Fantástico, Douglas. Inclusive temos imagens aqui do time, do projeto, desse marco, né? Foi um marco super importante que eu tenho certeza absoluta que serve como inspiração para muitas empresas que estão na jornada, né? Trazendo um pouco desse olhar e é incrível, muito bacana você poder compartilhar um pouquinho desses passos, né? Desses avanços e esse protagonismo, né? Tanto você na liderança, né? Desse time incrível. Né? Muito bom. Obrigado. Essa foto aqui ela é bastante simbólica, né? Porque a gente integrou aí várias unidades, mas as pessoas nunca tinham se encontrado, né? Então essa foto aqui é do primeiro encontro que a gente fez da região. É a primeira vez que muitas pessoas se conheceram entre localidades e tem pessoas aqui de 10 países diferentes, olha, né? Então participando desse encontro. E o que é interessante, vale ressaltar, né? Facility Management, você não pode parar o que você está fazendo para se reunir. Então essa foto é só uma parte do time, porque tem toda uma outra parte do time que teve que ficar nas suas localidades para fazer as suas atividades, para conduzir, para manter as coisas funcionando para o negócio. Mas aqui a gente tem sim uma representação muito grande desse time bacana aí da América Latina, que se reuniu pela primeira vez. E disso aqui já surgem muitos frutos, né? Quando as pessoas se conhecem e conectam, elas começam a trabalhar mais próximas, a ter ideias juntas, a ver que elas têm os mesmos problemas e podem buscar as mesmas soluções em conjunto, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E dentro de um conceito mais amplo de mercado de Facility Management, que a gente tem através de associações ou até de iniciativas como essa de podcasts, a gente se conectando, compartilhando boas práticas e podendo trabalhar e desenvolver cada vez mais soluções juntas nessa área tão bacana aí que a gente atua. É isso. Trocar experiências é algo que agrega e engrandece ainda mais, né? É aquela, quando eu tenho um problema, quando eu tenho um projeto, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dor, ela é minha. Quando eu compartilho, ela é nosso. E é bacana entender um pouquinho das experiências, dos desafios e dificuldades que o outro teve e compartilha, agrega e engrandece ainda mais tudo isso. Então acho que experiências como essa trazem um novo olhar, né? Eu tenho certeza absoluta que é um caminho sem volta. Sem dúvida. Né? Douglas, pegando aqui um gancho, tecnologia, né? Eu acho que a área de Facilities ela ganhou um protagonismo e até bacana de compartilhar no dia de hoje, inclusive, a gente está com o nosso novo cenário, assim como a área de Facilities ganhou um protagonismo e se transformou, a NetGlobe também, né? A gente tinha um logo, uma identidade visual, que ao longo dos encontros a gente ganhou um novo olhar, né? E a gente trouxe um novo cenário, né? Uma nova imagem, né? Uma nova identidade visual para o projeto Fala FM ganhar esse protagonismo ainda maior, né? E conectado com tudo isso, a tecnologia ela tem um papel muito importante e um protagonismo muito grande. Tecnologia e Facilities, né? Andam junto no seu olhar? Definitivamente, para mim esse é um caminho sem volta, né? Quando você olha para o que está acontecendo no mundo em termos de digitalização, de tendências de tecnologia, a gente tem uma
necessidade muito grande dentro da área de Facility Management de avançar rapidamente nesse caminho, e quem não avançar vai ficar para trás, né? É um caminho sem volta para atender aquilo que os usuários, que os clientes precisam. A gente definitivamente precisa acompanhar essa tendência. E eu sempre digo que essa tendência ela tem duas vertentes, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa muito em internet das coisas, e dentro do conceito de Facility Management, automação predial, BIM, que são tendências que a gente vai ter que abraçar e está abraçando, né, no curto prazo. Mas também quando a gente fala dos processos e dos serviços de Facility Management, também a questão da automação e da digitalização destes processos, né? Então não é só digitalização e automação de edifícios, mas também digitalização e melhoria e automação de serviços, de processos, né? Então são duas tendências aí que estão aí no mercado, tem muita solução boa e que a gente vai ter que abraçar e aplicar rapidamente. Para quê? Para manter a eficiência necessária da área para contribuir para o negócio que a gente serve. Como que você enxerga, Douglas, o futuro da área de Facilities? Bom, na minha visão, o futuro da área de Facilities é com esses profissionais que eu falei, generalistas ou especialistas que sejam, mas trabalhando com base em dados, né? O que a gente chama do Data Driven Organization, né? Ou seja, a nossa organização, assim como tantas outras, ela vai ter que começar a trabalhar de fato somente com base em dados, dados esses que geram informações de maneira automática a partir dos diferentes sistemas de digitalização. Então pode ser dados da operação de um edifício, né, da automação de um edifício, dados dos processos que vão vir de maneira também automática através de diferentes recursos de digitalização, mas trabalhando com base em dados, né? Eu ainda vejo nesse sentido em todas as organizações, e a Bosch não é diferente, ainda um gap muito grande, né, uma demanda muito grande de se aproximar do que já é um padrão em várias outras áreas e outras atividades em nível de automação e de gestão baseada em dados, né? Acho que na área de Facility Management tem muito espaço ainda para se crescer e se desenvolver e se recuperar até nesse momento. Douglas, muito bacana o seu olhar. E falando do mundo pós-pandemia, trazendo um pouco assim, tecnologias, dados, os escritórios, né, os workplaces das companhias passaram por uma grande reestruturação e eu acho que um processo de ressignificação. Muitas delas, né, que atuam no modelo híbrido, até questionam qual que é o papel do escritório nesse novo momento, né? E quando a gente conecta tecnologia, dados e principalmente tendo um olhar colaborativo, né? O que eu entendo, e eu queria ver um pouco o seu olhar, como que você enxerga isso. O escritório muitas vezes ele diminuiu de tamanho, mas ele recebeu uma carga de tecnologia para conectar, para colaborar, muitas vezes os times híbridos, né? Então tecnologias híbridas entregando experiências que vão além. No seu olhar, é exatamente isso? Quando a gente fala de ambientes de trabalho, é exatamente essa transformação que eu mencionei que aconteceu e se acelerou na Bosch nos últimos anos, e eu vejo esse caminho sem volta e ainda com uma boa jornada pela frente, né? De fato, como você falou, ambientes de trabalho, antes da pandemia, na maioria das organizações, ambiente clássico, né? Cada pessoa tinha a sua mesa e quando elas precisavam se reunir, elas iam para uma sala de reunião clássica, né? E com malemar tinha uma TV, um projetor para compartilhar dados visuais, mas as pessoas estavam ali, naquele mesmo ambiente, né? Telecom existia já? Telecom, claro que existia, mas numa escala muito menor. Hoje você tem o mesmo time, as pessoas não vão mais para o escritório. Algumas estão em casa, outras estão em outros países. Se você não adaptar o teu ambiente de trabalho para isso, e o ambiente não é só o espaço físico, não é só, não tem mais mesa compartilhada. Esse é o pedaço mais fácil, é o que você falou. A diferença é a digitalização e a conectividade. O audiovisual para que as pessoas tenham uma experiência imersiva, para quem está presente fisicamente no ambiente e para quem não está presente fisicamente no ambiente. Esse talvez seja um dos maiores desafios nesse momento do Facility Manager. Por quê? Porque a gente tem que transformar o ambiente de trabalho, mas o novo significado dele não é só o móvel, é a conexão. Como que eu integro as pessoas que estão naquele ambiente bonito e bacana que a gente produziu com as pessoas que não estão naquele ambiente e elas precisam trabalhar juntas, colaborar juntas. E para isso a gente precisa de tecnologia. Tecnologia de conexão, de conectividade, de audiovisual, que está sendo usado cada vez em mais ampla escala em todas as organizações. Fantástico, Douglas. Douglas, você como um grande líder, tem um time, né, à frente, aqui o grande objetivo do Fala FM também é trazer um pouco de inspirações de competências, né? Quais são as competências hoje de um profissional de facilities que você acredita que são fundamentais para ele poder ter uma carreira de sucesso, uma carreira inspiradora?
Bom, eu mencionei uma delas, eu acho que vale repetir, análise e solução de problemas, né? O profissional de Facility Management, ele vive de resolver problemas. Ou seja, tem que gostar de problema. É uma realidade, né? E problema de diferentes tipos, né? O problema pode ser um desafio da organização que precisa de uma resposta, ou pode ser um problema mesmo de algo que quebrou, né? Não estou falando só de problema no dia a dia de consertar coisa quebrada. Os desafios que acontecem. Mas essa competência, e é uma competência, né? De analisar e resolver problemas de maneira sistemática, né? Não é só, eu quero resolver, eu vou resolver. Não, mas como? Com que métodos? Com que ferramentas? Isso é fundamental para qualquer profissional de Facility Management. Digitalização, que a gente estava falando, ou seja, a questão de ser um nativo digital. Né? Digitalização não é o trabalho de um especialista, nem um trabalho de uma equipe separada. É um trabalho de todos. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, todos os profissionais de Facility Management vão ter que ter um mínimo de competência digital para trabalhar com seus produtos e seus serviços nesse ambiente agora digitalizado. Então, digitalização sem sombra de dúvida, né? E as questões das competências de relação, né? De atitude, de cultura, estão se tornando cada vez mais importantes, né? Então, como se relacionar com os colegas, com os clientes de uma maneira melhor, né? Como interagir, como trazer a satisfação dos serviços e ser um consultor para os negócios, né? É uma organização que tem um propósito de servir. Eu sempre falo, com exceção das empresas profissionais, dos serviços de facilities, o Facility Management não é um negócio por si só. Ele está dentro de uma organização para servir os negócios daquela organização. Isso requer uma cultura e competências de empatia, relacionamento muito diferenciadas. Então, pegando de maneira muito geral, eu destacaria essas, né? Perfeito. Análise e solução de problemas, digitalização e essas questões de relacionamento dentro de um contexto mais amplo. Fantástico. Douglas, estou adorando o nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Grandes inspirações. Mas tudo que é bom passa rápido demais. É verdade. Eu não vi o tempo passar, não tenho nem ideia, mas eu imagino que foi bem rápido mesmo. Queria te agradecer mais uma vez por essa super honra, essa super oportunidade de conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua jornada, né, dessas grandes inspirações que você compartilhou aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, o seu convite, o da NetGlobe por estar aqui participando dessa oportunidade, desse podcast e compartilhar um pouco aí do meu dia a dia, da minha paixão aí, para, como você falou, inspirar pessoas a trabalhar e a se dedicar a uma área tão bacana como o Facility Management. Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, Douglas. Fica aqui um espaço para considerações finais, agradecimentos, caso você queira compartilhar. Um grande prazer. Bom, além de agradecê-los aí pelo convite, mais uma vez, eu queria agradecer e parabenizar todo o meu time, né? Ao longo dessa jornada aí, naturalmente, eu não trabalho sozinho, ninguém trabalha sozinho. E no meu caso especial, aí tem mais de 140 pessoas aí maravilhosas que estão fazendo as coisas acontecerem aí com toda a excelência e qualidade de sempre. Então, obrigado a todos vocês aí. Fantástico. Douglas, muito obrigado. Para nós foi uma grande honra, um grande prazer e estamos juntos. Com certeza. Muito Até obrigado. breve, nos vemos no próximo Fala FM. Um abraço, até mais, tchau, tchau.